Na madrugada de 15 de outubro de 2024, no apartamento silencioso do bairro Jardim Paulista, em São Paulo, Gabriel Novaes, 24 anos, ômega, acordou com o brilho azulado da tela do celular refletindo no teto. O aparelho vibrava insistentemente sobre o criado mudo, arrancando-o de um sono agitado, onde sonhava com corredores intermináveis e portas que se fechavam sozinhas. Ao tatear o dispositivo com dedos ainda entorpecidos, seu coração disparou. Eram mensagens enviadas pelo filho de 3 anos, Lucas, que pegara o telefone desbloqueado enquanto Gabriel dormia exausto após um plantão duplo na pequena livraria onde trabalhava. As letras embaralhadas e emojis aleatórios tinham ido direto para Rafael Castanheira, 30 anos, alfa, empresário do ramo imobiliário e pai biológico de Lucas, o mesmo homem que desaparecera da vida de Gabriel quando soube da gravidez 3 anos atrás, deixando apenas silêncio e uma conta bancária cancelada. O suor frio escorreu pela nuca de Gabriel quando leu a resposta automática de Rafael marcando presença online, seguida de reticências que pulsavam como um coração eletrônico, indicando que o alfa estava digitando algo naquele exato instante. O ar do quarto parecia denso demais para respirar. As paredes cobertas de desenhos infantis afixados com fita adesiva testemunhavam a vida construída em silêncio, longe dos holofotes e da família poderosa dos Castanheira. Esta é a história de como uma mensagem acidental de uma criança inocente reabriu a porta que Gabriel jurara manter trancada para sempre. Inscreva-se agora para descobrir como o retorno inesperado de um alfa arrependido transformou o frágil equilíbrio entre orgulho ferido e a necessidade de uma criança por seu pai. O despertador digital marcava 5 horas e 42 minutos quando Gabriel finalmente conseguiu sentar na cama. O colchão rangendo sob seu peso, enquanto a realidade daquela madrugada se instalava como chumbo no peito. Lucas dormia profundamente no quarto ao lado, a respiração leve e ritmada atravessando a fina parede que separava os 2 cômodos minúsculos do apartamento alugado. Gabriel segurou o celular com ambas as mãos, os dedos tremendo levemente enquanto relia as mensagens enviadas pelo filho sem querer. Havia emojis de carrinhos, corações vermelhos e uma sequência incompreensível de letras que o teclado preditivo transformara em palavras soltas. Papai, casa, saudade, Lucas. Palavras simples que carregavam o peso de 3 anos de ausência e silêncio imposto. Rafael Castanheira não era apenas um ex-namorado. Era o herdeiro de uma das famílias mais influentes do mercado imobiliário paulistano, dono de um sobrenome que abria portas e fechava bocas, filho de um alfa patriarca que controlava a construtora Castanheira e associados com mão de ferro desde os anos 80. Gabriel conhecera Rafael em uma festa beneficente organizada pela livraria onde trabalhava, um evento voltado para arrecadar fundos para bibliotecas comunitárias. Rafael aparecera de surpresa, convidado por um amigo beta que frequentava o estabelecimento. E desde o primeiro momento seus olhos encontraram os de Gabriel através da sala repleta de gente. O alfa tinha o porte elegante de quem crescera entre jantares formais e reuniões de negócios, mas havia algo de genuíno no sorriso que oferecera quando se aproximou para conversar sobre os livros expostos nas mesas decoradas. Os 6 meses que se seguiram foram intensos. Rafael visitava-se a livraria quase todos os dias. Comprava volumes que provavelmente nunca leria, apenas para ter desculpa de conversar com Gabriel entre as estantes empoeiradas que cheiravam a papel antigo e verniz de madeira. Jantares discretos em restaurantes afastados do centro, caminhadas noturnas pelo Parque Ibirapuera, onde as luzes amarelas dos postes criavam bolhas de intimidade longe de olhares curiosos, mensagens trocadas até de madrugada sobre sonhos e medos que raramente compartilhavam com outras pessoas. Gabriel sabia que Rafael vinha de um mundo diferente do seu. Uma realidade de cobranças sociais, expectativas familiares rígidas e hierarquias de clã que funcionavam como códigos invisíveis, mas inflexíveis. Ainda assim, permitira-se acreditar que o amor bastaria para atravessar essas barreiras. A gravidez não fora planejada. Gabriel descobrira em uma manhã comum de abril, após semanas, sentindo enjoos matinais que atribuíra a uma virose persistente. A médica ômega da clínica pública do bairro, doutora Renata Figueiredo, confirmara com um sorriso gentil, mas cauteloso. Conhecedora das complicações sociais que gestações inesperadas traziam para ômegas solteiros ou em relacionamentos instáveis. Gabriel saíra do consultório com o exame de sangue impresso em papel reciclado, as letras pretas anunciando níveis hormonais inequívocos, e passara 2 horas sentado em um banco de praça tentando organizar os pensamentos antes de ligar para Rafael. A ligação durara menos de 5 minutos. Rafael atendera do escritório, Gabriel ouvia vozes de fundo e o tilintar de xícaras de café, a atmosfera corporativa invadindo o espaço íntimo da notícia que precisava ser compartilhada. Gabriel escolhera palavras cuidadosas, tentando soar calmo apesar do tremor na voz, explicando os sintomas, o exame e a confirmação médica. Houve silêncio do outro lado da linha.
Um silêncio longo e pesado, como concreto secando. Então Rafael dissera, com uma voz que Gabriel não reconhecera, fria e distante, como se falasse com um estranho. Preciso pensar. Te ligo depois? Nunca ligou. Bloqueou o número de Gabriel em todas as redes sociais, cancelou o acesso ao apartamento que mantinha no bairro dos Jardins, desapareceu como fumaça levada pelo vento. Gabriel tentara procurá-lo 2 vezes, uma na sede da construtora, onde a recepcionista Beta informara educadamente que o Sr. Castanheira não recebia visitas sem agendamento prévio, e outra na casa da família, no Alto de Pinheiros, onde um segurança particular sugerira firmemente que ele se retirasse antes que medidas legais fossem tomadas. Gabriel aprendera a viver com a ausência. Nos primeiros meses da gestação, lutara contra a raiva e a humilhação, contra o desejo de gritar para o mundo inteiro que Rafael Castanheira era um covarde que abandonara o próprio filho. Mas a raiva cansava, consumia a energia que ele precisava para trabalhar, para fazer o pré-natal, para preparar o minúsculo quarto que transformara em berçário, com móveis de segunda mão comprados em brechós e doações de colegas da livraria. A assistente social do posto de saúde, uma beta chamada Mariana Lopes, ajudara com os trâmites burocráticos, orientara sobre os direitos de gestantes ômegas e o acesso a programas de auxílio governamental. O amigo mais próximo de Gabriel, Tiago Mendes, beta e colega de trabalho na livraria, estivera presente em cada consulta médica que pôde, segurando sua mão durante as contrações do parto e cortando o cordão umbilical quando Lucas finalmente nascera em uma madrugada chuvosa de janeiro. Lucas crescera cercado de amor, mas também de perguntas inevitáveis. Onde está o papai? Por que ele não vem me ver? Outras crianças têm papai. Gabriel respondia com meias verdades cuidadosas, explicando que às vezes as famílias eram diferentes, que o amor de um pai ou mãe bastava quando era sincero e completo. Lucas parecia aceitar, mas Gabriel via a curiosidade nos olhos escuros do filho, tão parecidos com os de Rafael que doía olhar para eles em certos ângulos de luz. O menino desenhava figuras paternas imaginárias, inventava histórias sobre um pai que viajava muito a trabalho, um pai astronauta ou piloto de avião que um dia voltaria trazendo presentes e abraços. Agora, às 5h50 da manhã, Gabriel encarava o celular sabendo que aquela fantasia infantil talvez se tornasse realidade de um jeito que ele não estava preparado para lidar. Rafael respondera à mensagem acidental de Lucas com uma pergunta direta. É você, Gabriel? O número mudou? Gabriel não soubera o que responder. Ficara olhando a tela por longos minutos, o polegar pairando sobre o teclado virtual, centenas de frases se formando e se dissolvendo na mente. Raiva antiga misturada com medo do presente. A necessidade de proteger Lucas da decepção contra o direito da criança de conhecer o pai biológico. O orgulho ferido lutando com a exaustão de 3 anos, criando um filho sozinho com salário de livreiro. Decidira não responder. Deixara o celular de lado, levantara da cama, preparara café no filtro de pano gasto que chiava quando a água fervente atravessava o pó escuro. A cozinha minúscula cheirava a pão amanhecido e detergente de coco. Gabriel ouvira Lucas se mexer no quarto, os passos leves no chão de taco rachado, e logo o menino aparecera na soleira da porta vestindo o pijama de dinossauros que era seu favorito. Os cabelos castanhos revoltos apontando em todas as direções. Bom dia, pai, dissera Lucas com a voz ainda rouca de sono, esfregando os olhos com os punhos fechados. Bom dia, meu amor, Gabriel respondera, abrindo os braços para receber o abraço matinal que era ritual sagrado entre eles. Lucas correra e se jogara contra o peito do pai, e Gabriel o erguera do chão, sentindo o peso familiar e reconfortante do corpo pequeno que cheirava a sabonete infantil e suor leve de criança. Dormiu bem? Sonhei com leões? Lucas contara, os olhos brilhando de empolgação. Leões grandes que protegiam a floresta. Eu era amigo deles. Que sonho bonito, Gabriel dissera, depositando o filho na cadeira de plástico azul diante da mesa pequena onde faziam as refeições. Vou fazer seu mingau. Enquanto preparava o café da manhã, Gabriel sentia o peso do celular no bolso do roupão surrado, como se o aparelho emitisse calor próprio. Sabia que precisaria tomar uma decisão. Ignorar Rafael completamente significava privar Lucas de conhecer o pai. Mas responder significava reabrir feridas que levara anos para cicatrizar. E havia o medo. O medo visceral e protetor de que Rafael aparecesse apenas por culpa passageira ou pressão social. Ficasse alguns meses na vida de Lucas e depois desaparecesse novamente, causando uma dor que o menino não merecia carregar. Tiago chegou ao apartamento por volta das 8 horas, como fazia todas as manhãs antes de irem juntos para a livraria. Era um homem alto e magro, de óculos redondos e barba sempre bem aparada, que morava no apartamento ao lado e se tornara tio honorário de Lucas ao longo dos anos. Trazia um saco de pães frescos da padaria da esquina e um jornal dobrado debaixo do braço. Bom dia, pessoal, cumprimentou ao entrar,
largando as compras sobre a mesa e bagunçando o cabelo de Lucas com carinho. Como estão, meus caras favoritos? Tio Tiago. Lucas pulou da cadeira para abraçar o amigo do pai. E Tiago o ergueu no ar, fazendo barulhos de avião, arrancando risadas agudas do menino. Gabriel serviu café para os dois, mas Tiago notou de imediato que algo estava errado. Conhecia Gabriel bem demais para não perceber a tensão nos ombros, a maneira como evitava contato visual, os dedos tamborilando nervosos na alça da caneca. O que aconteceu? Perguntou Tiago assim que Lucas voltou para o quarto buscar os brinquedos que levaria para a creche. Gabriel suspirou fundo, as mãos envolvendo a caneca de cerâmica rachada que esquentava as palmas. Lucas pegou meu celular de madrugada e mandou mensagem para o Rafael. Tiago ficou paralisado, a xícara de café a meio caminho da boca. O Rafael, o pai do Lucas, ele mesmo. Gabriel puxou o celular do bolso e mostrou a conversa para o amigo. Mensagens aleatórias, mas ele respondeu. Quer saber se sou eu? Tiago leu as mensagens em silêncio, o rosto normalmente tranquilo se fechando em uma expressão séria. Conhecia toda aquela história. Estivera lá quando Gabriel voltara do hospital sozinho com um bebê recém-nascido nos braços, presenciara as noites em claro, as contas que não fechavam, os momentos em que Gabriel duvidara da própria capacidade de ser um bom pai. Tiago também conhecia a dor que Rafael Castanheira causara, uma dor que Gabriel raramente mencionava, mas que estava sempre presente, como uma cicatriz antiga que latejava em dias de chuva. E você vai responder? Tiago devolveu o celular, a voz cuidadosa. Não sei. Gabriel bebeu um gole de café que desceu amargo pela garganta. Parte de mim quer mandar ele para o inferno. Outra parte pensa no Lucas, em como ele pergunta pelo pai, inventa histórias. Será que tem o direito de manter os dois separados? Você tem todo o direito de proteger seu filho, Tiago disse com firmeza, pousando a mão sobre o ombro de Gabriel. Rafael teve 3 anos para aparecer. 3 anos para mandar uma mensagem, fazer uma ligação, deixar um recado. Ele escolheu o silêncio. Se agora quer voltar, precisa provar que não vai desaparecer de novo. E se ele realmente mudou? Gabriel odiava essa esperança que ouvia na própria voz, aquele resquício patético de sentimentos que achava ter enterrado. Então ele vai ter que provar, Tiago repetiu. Não apenas com palavras, mas com ações consistentes. E você não precisa decidir nada agora. Respire, pense com calma. Se quiser conversar com ele, eu posso estar presente. Se quiser ignorar, também te apoio. Gabriel assentiu, grato pela presença sólida do amigo. Lucas voltou correndo do quarto, arrastando a mochila do Homem-Aranha pelo chão. E amanhã seguiu seu curso normal. Banho rápido, troca de roupa, café da manhã terminado às pressas, a corrida para deixar Lucas na creche municipal antes de abrir a livraria. Mas durante todo o trajeto, Gabriel sentia o celular queimando no bolso, as mensagens não respondidas como um peso que crescia a cada minuto. A livraria era um estabelecimento pequeno e aconchegante no térreo de um prédio antigo da Vila Madalena, com vitrines empoeiradas exibindo edições raras e primeiras publicações de autores brasileiros. O dono, Sr. Otávio Ferreira, um beta aposentado de 70 e poucos anos, contratara Gabriel quando ele ainda estava no início da gestação, oferecendo horários flexíveis e um salário modesto, mas estável, que permitira sobreviver. O lugar cheirava eternamente a papel antigo, cola de encadernação e o incenso de sândalo que Sr. Otávio insistia em queimar para afastar energias negativas. Gabriel passara a manhã organizando prateleiras, atendendo os poucos clientes que entravam, mas sua mente estava em outro lugar. Às 11 horas, durante uma pausa para o lanche, finalmente pegou o celular e digitou uma resposta curta. Sim, sou eu. Lucas pegou o telefone sem querer. A resposta de Rafael veio em menos de 1 minuto. Podemos conversar? Pessoalmente? Gabriel olhou para a tela sentindo o coração acelerar. Tiago, que organizava uma pilha de livros novos sobre o balcão, lançou-lhe um olhar questionador. Gabriel mostrou a mensagem. O que você quer fazer? Tiago perguntou. Acho que preciso ouvir o que ele tem a dizer, Gabriel admitiu, odiando a vulnerabilidade que isso representava. Não por mim, mas pelo Lucas. Ele merece saber que eu tentei. Então marque em um lugar público, Tiago aconselhou. E me avise onde. Vou estar por perto. Gabriel digitou. Amanhã, 15 horas, café do Museu de Arte. Sozinho. Estarei lá, Rafael confirmou. O resto do dia arrastou-se com lentidão dolorosa. Gabriel buscou Lucas na creche no fim da tarde e o menino tagarelou animado durante todo o caminho de volta sobre uma aula de pintura, onde fizeram um desenho de uma casa com jardim e 3 pessoas. Ele, o pai Gabriel e uma figura masculina maior que identificara como meu outro pai que vai voltar. Gabriel sentira um nó na garganta ao ver o desenho, a simplicidade da esperança infantil contrastando com a complexidade da realidade adulta. À noite, depois de colocar Lucas para dormir,
Gabriel ficou acordado na sala minúscula, a televisão ligada sem som, apenas para ter a companhia da luz piscante. Pensou em Rafael, em como o Alfa fora 3 anos atrás, atencioso, engraçado, com aquele jeito de inclinar a cabeça quando ouvia que fazia Gabriel sentir que cada palavra sua importava. Pensou também no homem que abandonara a ligação telefônica, que sumira sem explicações, que deixara um ômega grávido lidar sozinho com as consequências de uma escolha feita a 2. Qual dos 2 Rafael apareceria no café amanhã? Gabriel dormiu mal, acordando várias vezes durante a madrugada com fragmentos de sonhos confusos, onde corria por corredores intermináveis, procurando portas que desapareciam quando tentava alcançá-las. Quando o despertador finalmente tocou às 6 da manhã, sentiu-se exausto, como se não tivesse dormido nada. A manhã de sábado transcorreu em câmera lenta. Gabriel deixou Lucas com Tiago, que prometera levar o menino ao parque e à sorveteria, mantendo-o distraído e feliz, enquanto o pai resolvia questões de adultos. Chegou ao café do Museu de Arte meia hora antes do combinado, escolhendo uma mesa no canto com visão para a pré-entrada. O estabelecimento era amplo e iluminado por janelas altas, decorado com fotografias em preto e branco de artistas locais, o cheiro de café coado se misturando ao aroma adocicado de bolos expostos no balcão de vidro. Gabriel pediu um expresso duplo que bebeu em pequenos goles, tentando acalmar os nervos que faziam suas mãos tremerem levemente. Rafael chegou pontualmente às 15 horas. Gabriel o viu antes de ser visto. O Alfa atravessava o salão com passos firmes, mas hesitantes, vestindo calça jeans escura e camisa social azul com as mangas dobradas até os cotovelos. O cabelo negro cortado curto, a barba por fazer dando-lhe um ar cansado. Estava mais magro do que Gabriel lembrava. As maçãs do rosto mais proeminentes, olheiras discretas marcando a pele clara. Os olhos percorreram o ambiente até encontrar Gabriel. E por um instante, os dois apenas se encararam através do espaço que os separava. 3 anos de silêncio e dor suspensos entre eles, como vidro prestes a estilhaçar. Rafael aproximou-se devagar, como se temesse que Gabriel fosse desaparecer. Parou ao lado da mesa, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Oi, Gabriel. Oi. A voz de Gabriel saiu mais rouca do que pretendia. Posso sentar? Gabriel acenou para a cadeira vazia. Rafael sentou-se com cuidado, mantendo distância respeitosa, os olhos estudando o rosto do ômega como se tentasse memorizar cada detalhe. Houve um silêncio longo e desconfortável, quebrado apenas pelo burburinho distante de outras conversas e o silvo da máquina de café expresso atrás do balcão. Obrigado por aceitar me encontrar, Rafael começou, a voz baixa e controlada. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui depois de tudo. Não tem, Gabriel concordou, as palavras saindo mais duras do que pretendia, mas carregando uma verdade que precisava ser dita. Então por que está... Rafael respirou fundo, os ombros subindo e descendo. Porque sou um idiota. Porque cometi o maior erro da minha vida. Porque passei os últimos 3 anos me odiando por ter sido covarde. E isso não responde minha pergunta. Gabriel cruzou os braços sobre o peito, a postura defensiva que adotava automaticamente quando se sentia vulnerável. Por que agora? Por que não há 3 anos, ou 2, ou 1? Por que quando meu filho, nosso filho, manda uma mensagem acidental? Porque eu sou fraco. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto que Gabriel reconhecia de momentos de estresse. Porque deixei minha família me controlar, deixei o medo do que eles pensariam ser maior do que minha responsabilidade. Quando você me contou sobre a gravidez, entrei em pânico. Meu pai sempre deixou claro que esperava que eu me casasse com um ômega de boa família, alguém que agregasse valor social e econômico ao clã Castanheira. Você era um livreiro, Gabriel. Lindo, inteligente, incrível, mas sem sobrenome ou fortuna. Eu sabia que minha família nunca aceitaria, e fui covarde demais para enfrentá-los. Gabriel sentiu raiva queimar na garganta. Então você me abandonou? Nos abandonou. Sim. Rafael não tentou se justificar ou minimizar. E vivi no inferno desde então. Tentei seguir em frente, fazer o que meu pai queria, conhecer os ômegas apropriados que ele apresentava, mas eu não conseguia. Toda vez que via uma criança na rua, me perguntava se nosso filho se parecia com ela. Toda vez que passava por uma livraria, lembrava de você entre as estantes, sorrindo enquanto falava sobre seus autores favoritos. Fui à terapia, Gabriel. Comecei a questionar todas as escolhas que fiz para agradar minha família. Percebi que estava vivendo a vida que meu pai queria, não a minha. E isso justifica 3 anos de silêncio? Gabriel sabia que soava amargo, mas não conseguia conter a mágoa que transbordava. Você sabe o que foi? Passar pela gravidez sozinho, ter contrações às 3 da manhã sem ninguém para me levar ao hospital. Segurar meu filho recém-nascido, sabendo que ele nunca conheceria o pai, porque você decidiu que éramos um problema conveniente demais para ignorar?
Não justifica, Rafael admitiu, os olhos marejados. Nada do que eu diga vai justificar. Mas eu quero consertar, Gabriel. Quero conhecer meu filho. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início. Você acha que é simples assim? Gabriel inclinou-se para frente, a voz baixa, mas intensa. Você acha que pode sumir por 3 anos e voltar como se nada tivesse acontecido? Lucas tem 3 anos, Rafael. 3 anos que você perdeu. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiros desenhos, primeiras noites de febre. Você não estava lá. Tiago estava, meus vizinhos estavam, estranhos que se tornaram família estavam, mas você, o pai biológico, escolheu não estar. Rafael deixou as lágrimas rolarem sem tentar escondê-las. Eu sei. E vou carregar essa culpa para sempre. Mas, por favor, não me impeça de conhecer meu filho agora. Eu mudei, Gabriel. Cortei laços com minha família, saí da empresa do meu pai, abri meu próprio escritório, pequeno, mas é meu. Estou construindo a vida que deveria ter construído há anos. Gabriel quis acreditar. Deus, como quis. Mas 3 anos de decepção ensinaram cautela. Você entende que não posso simplesmente deixar você entrar na vida dele assim? Que preciso protegê-lo de ser abandonado de novo? Entendo perfeitamente. Rafael assentiu. E aceito qualquer condição que você impuser. Podemos começar devagar, eu posso enviar cartas, vídeos, presentes. Você pode falar sobre mim para ele, preparar o terreno. Quando você achar que ele está pronto, eu gostaria de conhecê-lo. Mas no seu tempo, Gabriel, no tempo do Lucas, eu não tenho o direito de exigir nada. Gabriel estudou o rosto do Alfa, procurando sinais de mentira ou manipulação, mas encontrou apenas arrependimento genuíno e esperança frágil. Suspirou pesadamente, sentindo o peso de ter que tomar decisões que afetariam não apenas sua vida, mas o futuro emocional de seu filho. Lucas pergunta por você. Gabriel admitiu finalmente, a voz mais suave. Ele não sabe que você é você, mas pergunta pelo pai. Inventa histórias sobre um pai que está viajando, que vai voltar algum dia. Seria cruel deixá-lo continuar fantasiando quando a realidade está aqui, disposta a participar. Mas, Rafael, se você entrar na vida dele e desistir de novo, eu juro que vou fazer de tudo para garantir que você nunca mais chegue perto dele. Entendeu? Entendi, Rafael respondeu com voz firme. E prometo que não vou desaparecer. Eu sei que promessas não significam nada depois do que fiz, então vou provar com ações, dia após dia, se necessário. Gabriel ponderou por longos segundos que pareceram horas. Está bem, vamos tentar. Mas com regras claras. Primeiro, você vai começar mandando vídeos curtos, contando sobre você, seus interesses. Nada sobre ser o pai ainda, apenas como um amigo meu que quer conhecê-lo. Depois de algumas semanas, se Lucas responder bem, podemos marcar um encontro casual, em um lugar público, com tempo limitado. Eu preciso ver como você interage com ele antes de revelar quem você realmente é. Aceito todas as condições, Rafael disse imediatamente. Pode me enviar orientações sobre o que ele gosta para eu não falar nada inapropriado. Gabriel pegou o celular e começou a digitar uma lista. Lucas adora dinossauros, especialmente tiranossauros. Gosta de desenhar, prefere lápis de cor a giz de cera. Adora histórias antes de dormir. Quanto mais dragões e cavaleiros, melhor. Tem medo de trovões, mas adora chuva. Seu prato favorito é macarrão com molho de tomate caseiro. É alérgico a amendoim, então cuidado com doces. E é gentil, Rafael. Incrivelmente gentil para uma criança tão pequena. Empresta brinquedos, ajuda os amigos, pede desculpas quando erra. Eu fiz questão de ensiná-lo a ser melhor do que as circunstâncias que o trouxeram ao mundo. A última frase foi uma farpada intencional, e Rafael a recebeu com um aceno de cabeça compreensivo. Ele parece maravilhoso, e tenho certeza de que isso se deve a você, ao pai incrível que você é. Gabriel sentiu um calor desconfortável nas bochechas diante do elogio. Desviou o olhar, bebendo o resto do café, já frio apenas, para ter algo a fazer com as mãos. Vou precisar do seu novo número e endereço de correio eletrônico para você mandar os vídeos. Rafael rapidamente anotou as informações em um guardanapo. A caligrafia firme e inclinada que Gabriel lembrava de bilhetes antigos encontrados entre páginas de livros presenteados. Houve uma hesitação antes de ele entregar o papel, como se quisesse dizer algo mais, mas não soubesse como. Gabriel, Rafael começou, a voz carregada de emoção. Eu sei que não posso voltar atrás e consertar o passado, mas quero que você saiba que nunca te esqueci. Nunca parei de me importar, mesmo quando agi como se não importasse. E se houver alguma chance no futuro, de reconstruir não apenas minha relação com Lucas, mas também com você. Não, Gabriel o interrompeu com firmeza. O que houve entre nós acabou há 3 anos quando você desligou aquele telefone. Isso aqui é sobre o Lucas, apenas sobre ele. Você vai ser o pai dele se provar que merece, mas eu e você nunca mais seremos nada além de copais. Deixe isso bem claro na sua cabeça.
Rafael assentiu devagar, a decepção clara no rosto, mas sem discutir. Entendi. Desculpe por ter mencionado. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos, o desconforto pairando entre eles como neblina espessa. Gabriel finalmente se levantou, pegando a bolsa que trouxera. Vou mandar as informações por mensagem hoje à noite. Espero o primeiro vídeo até terça-feira. E Rafael, não me decepcione de novo. Não decepcione ele. Não vou, Rafael prometeu, levantando-se também. Por um momento pareceu que iria tentar um abraço ou aperto de mão. Mas Gabriel já estava se afastando, deixando o Alfa parado ao lado da mesa vazia, com a expressão de quem acabara de ganhar e perder algo ao mesmo tempo. Gabriel saiu do café com passos rápidos, o coração batendo forte no peito. As ruas de São Paulo estavam movimentadas naquela tarde de sábado. Pedestres passando apressados, vendedores ambulantes gritando ofertas, o cheiro de churros fritos misturado ao diesel dos ônibus que passavam. Ele puxou o celular e ligou para Tiago. E aí, como foi? Tiago atendeu no primeiro toque, a voz ansiosa. Complicado? Gabriel respondeu, esquivando-se de um grupo de turistas com câmeras penduradas no pescoço. Ele parece arrependido de verdade. Disse que cortou laços com a família, abriu o escritório próprio. Mas não sei, Tiago. Tenho medo de acreditar e me decepcionar. Pior, tenho medo do Lucas se apegar e ser abandonado de novo. Você estabeleceu limites? Tiago perguntou. Sim, vamos começar com vídeos. Depois encontros curtos em público. Sem revelar que ele é o pai, até eu ter certeza de que não vai desaparecer. Isso é sensato, Tiago aprovou. Olha, estamos no parque ainda. Lucas está nos balanços. Quer vir encontrar a gente? Sim, Gabriel disse, sentindo necessidade súbita de ver o filho, de abraçá-lo e ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Chego em 15 minutos. O Parque Ibirapuera estava lotado naquele sábado ensolarado de outubro. Famílias espalhadas pelos gramados, crianças correndo entre as árvores, casais caminhando de mãos dadas ao redor do lago, onde patos nadavam em círculos preguiçosos. Gabriel encontrou Tiago e Lucas próximos ao playground, o menino balançando com força enquanto ria alto, os cabelos castanhos voando ao vento. Pai! Lucas gritou ao vê-lo, pulando do balanço ainda em movimento e correndo com os braços abertos. Gabriel se ajoelhou e recebeu o impacto do corpo pequeno, abraçando o filho com força enquanto inalava o cheiro reconfortante de shampoo infantil e terra do parque. Oi, meu amor? Se divertiu com o tio Tiago? Sim, a gente viu um cachorro enorme, tipo assim, de grande. Lucas abriu os braços o máximo possível para demonstrar. E tomei sorvete de chocolate com granulado. Uau, que dia especial! Gabriel sorriu. Mas Tiago captou a atenção por trás da expressão. Os três caminharam pelo parque por mais 1 hora. Lucas correndo à frente perseguindo pombos e recolhendo folhas secas que achava interessantes. Gabriel e Tiago conversavam em voz baixa. O Beto oferecendo apoio silencioso apenas estando presente, deixando claro sem palavras que qualquer decisão que Gabriel tomasse seria apoiada. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Gabriel pegou Lucas no colo, apesar dos protestos do menino de que já era grande demais para isso. Vamos para casa, pequeno. Amanhã tem creche. Não quero ir para a creche, Lucas reclamou, mas bocejou no meio da frase, traindo o cansaço. Eu sei, mas tem que ir. E sabe o que tem na segunda-feira? Aula de música. Você adora música. Isso animou o menino um pouco. Posso levar o tambor que a vovó deu? Pode, Gabriel concordou. A mãe de Gabriel, que morava no interior de São Paulo, visitava quando podia, sempre trazendo presentes para o neto. O tambor de brinquedo fora o mais recente para desespero dos vizinhos. De volta ao apartamento, Gabriel preparou um jantar simples. Arroz, feijão e frango desfiado que Lucas adorava. Depois do banho, leram 3 histórias de dragões, antes de o menino finalmente adormecer, abraçado ao dinossauro de pelúcia, que era seu companheiro inseparável desde bebê. Gabriel ficou parado na porta do quarto por longos minutos, observando o filho dormir. A respiração lenta e regular, os cílios longos fazendo sombra nas bochechas rechonchudas, uma das mãos agarrada ao dinossauro verde. Seu filho. Sua responsabilidade. Seu mundo inteiro. A decisão de deixar Rafael entrar nesse mundo era aterrorizante, mas Gabriel sabia que estava fazendo pelo motivo certo. Não por ele, não pelo Alfa arrependido, mas por Lucas. Porque toda criança merecia conhecer seu pai, se esse pai estivesse genuinamente disposto a estar presente. Naquela noite, Gabriel enviou uma mensagem longa para Rafael com todos os detalhes sobre Lucas. Seus gostos, medos, rotina diária, personalidade. Explicou que o menino era sensível, que levava tempo para confiar em novas pessoas, que adorava ser elogiado pelos desenhos, mas ficava envergonhado se exageravam. Anexou algumas fotos recentes de Lucas, no parque, desenhando, usando fantasia de super-herói. Foi doloroso compartilhar esses momentos íntimos com alguém que escolhera perder os últimos 3 anos, mas Gabriel engoliu o orgulho e apertou enviar.
A resposta de Rafael chegou menos de 1 hora depois. Uma mensagem curta. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Ele é lindo, Gabriel. Parece muito com você. Vou fazer o vídeo e mandar amanhã. Boa noite. Gabriel não respondeu. Apenas deixou o celular de lado e foi tomar banho, deixando a água quente lavar a tensão dos ombros enquanto pensava em como explicaria para Lucas que havia um novo amigo que queria conhecê-lo. O vídeo chegou na tarde de domingo, enquanto Gabriel e Lucas montavam um quebra-cabeça de dinossauros na sala. O celular vibrou e Gabriel viu a notificação de arquivo de vídeo enviado por Rafael. Seu estômago se revirou de nervosismo. Lucas, amor, preciso ver uma coisa rápido. Continua montando aí, tá? Tá, pai. Lucas respondeu distraído, procurando uma peça específica entre as espalhadas no tapete. Gabriel foi para o quarto e trancou a porta, sentando na beirada da cama antes de apertar play. A imagem mostrava Rafael sentado no que parecia ser uma sala de estar simples, paredes claras e uma estante de livros ao fundo. Ele vestia camiseta preta lisa e sorria de forma hesitante para a câmera. Oi, Lucas, Rafael começou, a voz suave e amigável. Meu nome é Rafael e sou amigo do seu pai, o Gabriel. Ele me contou muitas coisas legais sobre você e eu queria me apresentar. Eu gosto muito de livros, tipo o seu pai, e também de construir coisas. Trabalho com prédios e casas, ajudando as pessoas a terem um lugar legal para morar. Ouvi dizer que você adora dinossauros. Eu também adorava quando tinha sua idade. Meu favorito era o Velociraptor, porque ele era rápido e esperto. Qual é o seu favorito? Um dia, se seu pai deixar, eu adoraria te conhecer pessoalmente. A gente podia desenhar dinossauros juntos ou ler uma história legal. Mas sem pressa, tá? Só quando você quiser. Tchau, Lucas. Foi legal poder falar com você, mesmo que seja assim pelo vídeo. O vídeo terminava com Rafael acenando, e Gabriel ficou olhando para a tela preta por vários segundos depois. O vídeo era... Bom, Rafael parecia genuíno, nada forçado ou exagerado. Falara diretamente com Lucas, não em tom infantilizado, mas respeitoso, como se conversasse com uma pessoa pequena, mas completa. Mencionara dinossauros, mas deixar espaço para Lucas compartilhar suas próprias preferências. E a sugestão de encontro futuro fora cuidadosa, sem pressão, deixando claro que dependia do conforto de Lucas. Gabriel salvou o vídeo e voltou para a sala, onde Lucas havia desistido do quebra-cabeça e desenhava em seu caderno. Lucas, amor, tenho uma coisa para te mostrar. Um amigo meu mandou um vídeo para você. Os olhos do menino se arregalaram de interesse. Para mim? Quem? Um amigo chamado Rafael. Quer ver? Lucas assentiu entusiasmado e Gabriel sentou no sofá com o filho no colo, segurando o celular de modo que ambos pudessem ver a tela. Apertou play novamente. Lucas assistiu em silêncio, os olhos fixos no vídeo. Quando Rafael mencionou os dinossauros, o menino sorriu. Quando o vídeo terminou, ele imediatamente pediu: passa de novo. Gabriel passou mais 2 vezes, e na terceira, Lucas começou a fazer perguntas. Ele é seu amigo de verdade, pai? Sim, conheci ele há alguns anos. Porque ele quer me conhecer. Gabriel escolheu as palavras com cuidado. Porque ele sabe que você é uma criança legal e pensou que vocês podiam ser amigos também. Eu posso responder para ele? Claro. Quer gravar um vídeo de volta? O Lucas pulou do sofá animado. Quero! Vou mostrar meus desenhos de dinossauro. Gabriel ajudou Lucas a organizar os melhores desenhos e posicionou o celular capturando o menino sentado no tapete cercado por suas criações artísticas. Pode falar quando eu estiver pronto. Lucas acenava entusiasmado para a câmera. Oi, Rafael. Eu sou o Lucas. Meu dinossauro favorito é o Tiranossauro Rex, porque ele é o rei e tem dentes grandes assim, ó. Fez uma careta mostrando os próprios dentes. Olha meus desenhos. Esse aqui é um tiranossauro lutando com um triceratops. E esse é um pterodáctilo voando. Eu gosto de desenhar. Você gosta de desenhar também? Um dia você pode vir aqui em casa e a gente desenha junto. Tchau. Gabriel parou a gravação, sentindo um aperto no peito. A facilidade com que Lucas aceitara a possibilidade de um novo amigo, a empolgação pura em seus olhos, era exatamente o que Gabriel temia. Lucas se apegava rápido, confiava facilmente. Se Rafael desaparecesse de novo, aquele coraçãozinho seria despedaçado. Mas não adiantava viver com medo do futuro. Gabriel enviou o vídeo para Rafael com uma mensagem curta. Ele gostou. Mas lembre-se, você está lidando com os sentimentos de uma criança. Não brinque com isso. Nunca faria isso, Rafael respondeu imediatamente. Ele é incrível, Gabriel. Aqueles desenhos. E o jeito que ele fala tão animado. Obrigado por deixar eu ter esse momento. Nos dias seguintes, Rafael e Lucas trocaram mais alguns vídeos. Rafael mostrava livros sobre dinossauros que comprava, contava histórias engraçadas de quando era criança, até gravou um vídeo na obra de um prédio que estava projetando,
explicando para Lucas como as estruturas funcionavam de maneira simples, que o menino conseguia entender. Lucas respondia com demonstrações de suas habilidades. Desenhos novos, uma música que aprendera na creche, até um vídeo dele lendo uma história de dragões que, na verdade, estava inventando baseado nas ilustrações porque ainda não sabia ler direito. Gabriel observava tudo com atenção de falcão, analisando cada gesto de Rafael, cada palavra, procurando sinais de falsidade ou impaciência. Mas conforme as semanas passavam, não encontrava nada além de genuíno interesse e afeto crescente. Rafael sempre respondia rápido, sempre engajado, sempre respeitoso com os limites que Gabriel estabelecia. Tiago também aprovava cautelosamente. Ele está se esforçando de verdade, comentou uma noite enquanto jantavam no apartamento de Gabriel. Lucas já dormia, e os dois amigos compartilhavam uma garrafa de vinho barato que Tiago trouxera. Claro que ainda é cedo, mas os sinais são bons. Eu sei, Gabriel admitiu, girando o vinho na taça. Mas não consigo relaxar completamente. Fico esperando o outro sapato cair. Isso é trauma falando, Tiago disse gentilmente. E é válido, mas também não pode deixar o trauma do passado impedir Lucas de ter um pai no futuro. Se Rafael realmente mudou. Quando você ficou tão sábio? Gabriel sorriu tristemente. Sempre fui. Você que não prestava atenção, Tiago brincou, aliviando um pouco a tensão. Depois de um mês de vídeos regulares, Gabriel finalmente concordou com um encontro presencial. Marcaram em um parque infantil público, em uma tarde de sábado com duração limite de 1 hora. Tiago iria junto, tanto para apoio moral quanto como medida de segurança adicional. Na manhã do encontro, Gabriel estava mais nervoso do que Lucas, que tagarelava animado sobre finalmente conhecer o tio Rafael que sabe tudo sobre dinossauros. Gabriel vestiu o filho com a roupa favorita dele, uma camiseta azul com estampa de tiranossauro, e arrumou o próprio cabelo 3 vezes antes de decidir que tanto fazia mesmo. Você está bem? Tiago perguntou quando chegou para acompanhá-los. Não, Gabriel respondeu honestamente. Mas vamos assim mesmo. O parque infantil ficava em um bairro residencial tranquilo, com brinquedos coloridos, bancos espalhados ao redor e árvores frondosas oferecendo sombra. Chegaram 10 minutos antes do combinado, e Gabriel escolheu um banco com visão para a entrada. Lucas já correra para o escorregador, sob o olhar atento de Tiago, que se posicionara próximo aos brinquedos. Rafael apareceu exatamente no horário marcado. Usava jeans e camiseta simples, tênis confortáveis, óculos de sol pendurados no decote da camisa. Carregava uma sacola que Gabriel assumiu conter os presentes que pedira para ele não trazer. Mas era uma batalha perdida tentar impedir um pai ansioso de impressionar o filho. Oi, Rafael cumprimentou ao se aproximar, a voz carregada de nervosismo. Obrigado por isso, por me dar essa chance. É pelo Lucas, Gabriel lembrou, mantendo o tom neutro. Ele está ali, no escorregador azul. Rafael seguiu o olhar de Gabriel e ficou paralisado. Era uma coisa ver o filho em vídeos e fotos, mas pessoalmente era diferente. Lucas era real, tangível, rindo enquanto escorregava e corria de volta para subir novamente. O rosto era uma mistura perfeita de Gabriel e Rafael. Os olhos escuros do pai biológico, a linha do queixo e o formato do nariz de Gabriel, os cabelos com a mesma textura cacheada que Rafael tinha na infância antes de começar a analisar. Ele é perfeito, Rafael sussurrou. E Gabriel viu lágrimas se formando nos olhos do Alfa. Sim, Gabriel concordou. E se você fizer qualquer coisa que tire essa felicidade dele, vai ter que lidar comigo, entendido? Entendido, Rafael assentiu, limpando os olhos rapidamente. Posso ir falar com ele? Vou apresentar vocês primeiro. Gabriel se levantou. Lucas! O menino olhou para o pai e acenou, descendo do brinquedo e correndo até eles com a energia inesgotável de criança pequena. Oi, pai! Olha como eu consigo escorregar rápido. Vi sim, você é muito rápido. Gabriel sorriu e então fez um gesto para Rafael. Lucas, esse é o Rafael, o amigo que tem mandado os vídeos para você. Os olhos de Lucas se arregalaram de reconhecimento e empolgação. É você. Oi, tio Rafael. Rafael se ajoelhou para ficar na altura do menino, visivelmente emocionado. Oi, Lucas. É muito legal te conhecer pessoalmente. Você é ainda mais legal do que nos vídeos. Lucas sorriu timidamente, escondendo metade do rosto atrás da perna de Gabriel, mas claramente interessado. Você trouxe os livros de dinossauro? Trouxe sim, Rafael apontou o prato na sacola. E uma surpresa também, se seu pai deixar. Lucas olhou para Gabriel com olhos suplicantes. Posso ver, pai? Por favor. Gabriel suspirou derrotado. Pode. Rafael abriu a sacola e tirou 3 livros ilustrados sobre dinossauros, cada um abordando uma era diferente. E também um kit de escavação arqueológica de brinquedo, onde Lucas poderia desenterrar ossos de dinossauro de um bloco de gesso. Uau! Lucas pegou o kit com reverência. Que demais!
Posso brincar agora? Pode, Gabriel concordou. Mas no banco, não na areia. Os três se acomodaram em um banco, Lucas entre Gabriel e Rafael, e o menino imediatamente começou a explorar o kit, enquanto Rafael explicava como usar as ferramentas pequenas. Gabriel observava a interação com atenção microscópica, mas tinha que admitir. Rafael era bom com Lucas. Paciente quando o menino se frustrava, encorajador sem ser exagerado, genuinamente interessado nas observações que Lucas fazia sobre cada osso que desenterrava. Tiago se aproximou após 20 minutos, apresentando-se educadamente a Rafael. Sou Tiago, melhor amigo do Gabriel e tio honorário do Lucas. Rafael, o Alfa apertou a mão oferecida. Obrigado por ter estado presente quando eu não estive, de verdade. Tiago estudou o homem por um momento antes de assentir. Lucas merecia ter adultos confiáveis ao redor. Espero que você agora seja um deles. Vou ser, Rafael prometeu. A hora passou rápido demais para o gosto de Lucas, que protestou quando Gabriel anunciou que era hora de ir. Mas eu ainda não terminei de desenterrar tudo. Você pode levar para casa e continuar lá, Gabriel explicou. E os livros também. Mas e o tio Rafael? Lucas olhou para o Alfa com expressão preocupada. Ele vai embora? Rafael e Gabriel trocaram um olhar, e foi Rafael quem respondeu com cuidado. Eu gostaria muito de te ver de novo se você e seu pai quiserem. A gente pode marcar outro dia. Quero! Lucas se virou para Gabriel. Posso, pai? Por favor. Como Gabriel poderia negar quando via aquela alegria estampada no rosto do filho? Podemos marcar sim. Lucas pulou de alegria e, para a surpresa de todos, correu e abraçou Rafael. O Alfa ficou congelado por um segundo antes de retribuir o abraço com cuidado, como se segurasse algo infinitamente precioso e frágil. Por cima da cabeça de Lucas, Rafael olhou para Gabriel com olhos cheios de lágrimas não derramadas e gratidão silenciosa. Gabriel sentiu algo se mover no peito, algo que havia mantido fechado e trancado por 3 anos. Não era perdão, ainda não, mas talvez fosse a possibilidade distante de algum dia chegar lá. Nos meses seguintes, os encontros entre Rafael e Lucas se tornaram regulares. Uma vez por semana no início, sempre com Gabriel presente, sempre em lugares públicos. Mas conforme Rafael provava ser consistente, nunca perdendo um encontro, sempre pontual, sempre engajado, Gabriel começou a relaxar incrementalmente os limites. Lucas se apegara a Rafael de maneira que era simultaneamente reconfortante e aterrorizante para Gabriel. O menino falava do tio Rafael constantemente. Mostrava os desenhos novos que fazia pensando em apresentar no próximo encontro, pedia para Gabriel tirar fotos dele, fazendo coisas legais para enviar ao Alfa. E Rafael correspondia com a mesma energia, enviando mensagens diárias para Gabriel perguntando sobre o dia de Lucas, compartilhando coisas que via e pensava que o menino iria gostar, até fazendo videochamadas antes de dormir para contar histórias quando Gabriel permitia. Foi Tiago quem finalmente verbalizou o que Gabriel vinha evitando pensar. Você vai ter que contar para ele em algum momento. Estavam na livraria. Uma tarde lenta de quarta-feira, Gabriel organizando prateleiras enquanto Tiago fazia inventário no computador. Contar o quê? Gabriel perguntou, embora soubesse exatamente o que o amigo queria dizer. Que Rafael não é apenas um amigo, que ele é o pai do Lucas. Gabriel parou, segurando um livro a meio caminho da estante. Eu sei, mas tenho medo de como ele vai reagir. E se ficar confuso? E se ficar com raiva de mim por não ter contado antes? Lucas tem 4 anos agora, Tiago disse gentilmente. Ele é esperto. Já está fazendo perguntas sobre por que não tem um pai como outras crianças, por que Rafael presta tanta atenção nele. Melhor você controlar a narrativa do que ele descobrir por acidente ou construir uma versão distorcida na cabecinha. E se Rafael querer mais do que eu estou preparado para dar? A verdadeira preocupação de Gabriel finalmente saiu. Tipo, custódia compartilhada ou, sei lá, decisões legais. Ele tem dinheiro, advogados, eu sou só um livreiro. Então você faz um acordo legal claro antes, Tiago sugeriu. Procura um advogado de família, estabelece tudo no papel. Mas, Gabriel, você não pode deixar o medo te paralisar. Lucas merece saber a verdade. Naquela noite, Gabriel ficou acordado até tarde, observando Lucas dormir como fizera tantas vezes nos últimos 4 anos. O filho crescera tanto, já não era mais o bebê minúsculo que chorara nos braços de Gabriel naquela primeira noite aterrorizante. Era um menino com personalidade definida, opiniões próprias, sonhos e medos, e merecia saber a verdade sobre suas origens. Gabriel marcou uma conversa com Rafael, dessa vez sem Lucas presente. Encontraram-se no mesmo café onde tiveram a primeira conversa meses atrás, a simetria não passando despercebida por nenhum dos dois. Acho que está na hora de contar para ele, Gabriel disse sem rodeios assim que sentaram. Rafael ficou muito quieto, os dedos tamborilando nervosos na mesa. Sobre mim? Que eu sou o pai dele? Sim. Como você quer fazer isso?
Rafael perguntou cuidadosamente. Juntos, Gabriel decidiu. Eu vou explicar a situação da forma mais adequada para a maioridade dele, mas você vai estar lá também. Ele vai ter perguntas e merece ouvir as respostas direto de você. Você tem certeza? Rafael parecia estar segurando a respiração. Porque uma vez que ele souber, não tem como voltar atrás. Eu sei, Gabriel assentiu, mas você provou nesses meses que está comprometido. Não perdeu um único encontro, sempre presente, sempre confiável. Lucas já te ama, Rafael. Só não sabe que pode te chamar de pai. Os olhos de Rafael ficaram marejados. Eu não vou decepcionar vocês. Nunca mais. Marcaram para o fim de semana seguinte no apartamento de Gabriel, para que Lucas estivesse em ambiente familiar e confortável. Gabriel preparou os meninos sutilmente durante a semana, conversando sobre diferentes tipos de família, sobre como às vezes papais precisam ficar longe, mas podem voltar, sobre como o amor nunca desaparece mesmo quando pessoas estão separadas. Quando o sábado chegou, Gabriel estava mais nervoso do que Lucas, que apenas ficou empolgado ao saber que Rafael viria visitá-los em casa. Tiago oferecera-se para ficar por perto, mas Gabriel decidira que isso era algo que precisava ser apenas eles três. Rafael chegou na hora combinada, trazendo dessa vez apenas ele mesmo, sem presentes ou distrações. Os três sentaram-se na sala, Lucas entre os dois adultos no sofá poído, mas confortável. Lucas, amor, o Rafael e eu precisamos conversar com você sobre uma coisa importante. Gabriel começou, a voz controlada apesar do coração disparado. Estou em apuros? Lucas perguntou preocupado. Não, não, Gabriel garantiu rapidamente. Não é nada ruim. É sobre família. Lucas olhou entre os dois adultos, confuso, mas interessado. Que tipo de família? Gabriel respirou fundo. Você sabe como você sempre pergunta sobre seu outro papai? Sobre onde ele está? Sei. Você sempre diz que ele tinha que estar longe, mas que me amava. Isso mesmo, Gabriel confirmou, sentindo um nó na garganta. Bem, acontece que o Rafael não é apenas meu amigo, Lucas. Ele é seu pai, seu outro papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou para Gabriel, depois para Rafael e de volta para Gabriel, a mente visivelmente processando essa informação nova e imensa. O tio Rafael é meu papai? A voz saiu pequena, incerta. Sim, Rafael respondeu com voz embargada, segurando as lágrimas com força. Eu sou seu pai, Lucas, e sinto muito, muito mesmo por não ter estado aqui desde o começo. Mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Mas por que você não estava aqui antes? Lucas perguntou. A pergunta inocente cortando como faca. Outros papais moram com os filhos. Gabriel e Rafael trocaram um olhar e foi Gabriel quem respondeu. Às vezes, adultos cometem erros, amor, erros grandes, e seu pai cometeu um erro ficando longe, mas ele percebeu o erro e quer consertar agora. Lucas ficou em silêncio por longos momentos, e Gabriel podia praticamente ver as engrenagens girando na cabecinha dele. Então agora eu tenho dois papais? O pai Gabriel e o pai Rafael? O pai Rafael tirou qualquer resquício de compostura de Rafael, que começou a chorar silenciosamente. Se você quiser me chamar assim, seria a maior honra da minha vida. Lucas observou as lágrimas de Rafael com a seriedade de criança tentando entender emoções de adultos. Então, com a simplicidade e capacidade de perdão que só crianças possuem, Lucas se jogou nos braços de Rafael e disse: Não chora, papai. Você está aqui agora. E Rafael o abraçou como se nunca mais fosse soltar, chorando no cabelo do filho que conhecera tarde demais, mas amava mais do que imaginara ser possível. Gabriel também chorava, porque aquela cena representava ao mesmo tempo uma perda e um ganho. A perda da exclusividade como único pai, mas o ganho de ver seu filho finalmente completo, com as duas partes da história reunidas. Nos meses que se seguiram, estabeleceram uma nova rotina. Rafael começou a ficar com Lucas algumas noites por semana, primeiro com Gabriel ainda presente, depois sozinho conforme todos ficaram mais confortáveis. Montaram um quarto para Lucas no apartamento pequeno, mas aconchegante que Rafael alugara, decorado segundo as especificações detalhadas que o próprio Lucas fornecera. Paredes azuis com adesivos de dinossauros, cama em formato de carro de corrida, estante repleta de livros e brinquedos. Gabriel teve que lidar com sentimentos complexos de ciúme e alívio misturados. Ciúme quando Lucas pedia para ficar mais um dia com Rafael, quando voltava das visitas animado, falando sobre todas as coisas legais que fizeram juntos. Mas também alívio. Alívio de finalmente dividir a responsabilidade, de ter momentos para si mesmo que não tivera em 4 anos. De ver Lucas tão incrivelmente feliz. Rafael provou ser muito mais do que Gabriel ousara esperar. Aprendeu a cozinhar as comidas favoritas de Lucas, memorizou a rotina de sono do menino, sabia exatamente como confortar quando havia pesadelos ou medos noturnos. Participava ativamente das reuniões da creche,
Levava Lucas às consultas médicas, estava presente em cada pequeno momento que construía uma infância. E lentamente, gradualmente, algo começou a mudar entre Gabriel e Rafael também. Começou com conversas mais longas durante as transições de custódia, sobre como fora o dia, o que Lucas havia dito ou feito. Evoluiu para mensagens trocadas tarde da noite sobre preocupações de pais. Estava comendo bem? Pareceu mais cansado? Acha que ele está doente? E de repente eles estavam conversando não apenas sobre Lucas, mas sobre si mesmos também. Rafael compartilhava sobre a terapia que continuava fazendo, sobre reconstruir relações com alguns membros da família que apoiaram sua decisão de afastamento do pai controlador. Gabriel falava sobre seus próprios desafios, os medos que carregava sobre ser bom o suficiente, a exaustão que finalmente podia admitir, agora que não estava mais fazendo tudo sozinho. Tiago percebia, claro. Vocês sabem que parecem mais um casal divorciado que se dá bem do que apenas co-pais, certo? Não seja ridículo, Gabriel descartava toda vez que o amigo mencionava. Estamos apenas criando Lucas juntos. Co-pais que passam horas ao telefone toda noite depois que Lucas dorme. Co-pais que começaram a jantar juntos 3 vezes por semana. Gabriel, eu conheço você. Sei o que está acontecendo. E o que está acontecendo, segundo sua sabedoria infinita? Gabriel retrucava, mas sem convicção real. Você ainda o ama, sempre amou. E está aterrorizado de admitir porque ele te machucou e você tem medo de ser machucado de novo. Gabriel não tinha resposta para isso, porque Tiago estava certo. Em algum momento ao longo dos últimos meses, entre ver Rafael ser o pai maravilhoso, em algum momento ao longo dos últimos meses, entre ver Rafael ser o pai maravilhoso que Lucas merecia e testemunhar a transformação genuína do Alfa que abandonara ambos, Gabriel sentira as paredes ao redor de seu coração começarem a rachar. Não era perdão instantâneo nem esquecimento mágico da dor passada. Era algo mais sutil e assustador. Era a possibilidade de um novo começo, construído sobre os escombros do antigo relacionamento. A mudança definitiva aconteceu em uma noite comum de quinta-feira. Rafael devolvera Lucas após um dia no zoológico, e o menino estava exausto, mas feliz, tagarelando sobre os leões e elefantes que vira. Gabriel fizera o ritual de sempre. Banho, jantar leve, história antes de dormir. E quando finalmente colocou Lucas na cama, encontrou Rafael ainda na sala, sem fazer menção de ir embora. Você não precisa ir? Gabriel perguntou, mais por hábito do que por real desejo de que ele saísse. Posso ficar mais um pouco? Rafael pediu, a voz hesitante. Sei que já é tarde, mas eu queria conversar com você, sobre nós. O coração de Gabriel pulou uma batida. Não existe um nós, Rafael. Existe você, eu e o Lucas. Será que não existe mesmo? Rafael se levantou, mas manteve distância respeitosa. Porque ultimamente tenho sentido que talvez, só talvez, você não me odeia mais. E eu sei que não tenho o direito de pedir mais do que você já me deu. A chance de conhecer meu filho, de ser parte da vida dele. Mas, Gabriel, eu nunca parei de te amar. Nem por um dia nesses 4 anos. Não faça isso, Gabriel pediu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Não complique as coisas quando finalmente conseguimos estabelecer um equilíbrio. Eu não quero complicar. Rafael deu um passo à frente. Quero simplificar. Quero parar de fingir que não sinto meu coração acelerar toda vez que você sorri. Quero parar de inventar desculpas para ficar mais 10 minutos quando venho buscar ou trazer o Lucas. Quero parar de escrever e apagar mensagens para você 50 vezes antes de finalmente enviar algo genérico e seguro. Rafael? Gabriel sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. Você me destruiu. Me abandonou no momento em que mais precisei de você. Como posso simplesmente esquecer isso? Oh, não pode. E não estou pedindo que esqueça. Rafael fechou mais a distância entre eles. Estou pedindo que considere a possibilidade de me perdoar. Não hoje, não amanhã, mas eventualmente. Estou pedindo uma chance de provar que não sou mais aquele homem covarde que te abandonou. Que sou alguém que você pode confiar, que pode amar de novo. E se você me machucar de novo, a voz de Gabriel quebrou. E se eu deixar você entrar e você decidir que é difícil demais, ou que sua família estava certa, ou que eu não sou suficiente? Então você me manda embora e eu aceito a consequência, Rafael disse com firmeza. Mas, Gabriel, eu cortei laços com minha família tóxica. Construí uma vida baseada no que eu quero, não no que meu pai quer. E o que eu quero, o que eu sempre quis, é você. Você e o Lucas. Uma família de verdade. Gabriel queria tanto acreditar. Queria poder apagar os últimos 4 anos de dor e recomeçar simples assim. Mas a vida não funcionava desse jeito. Eu preciso de tempo, foi tudo o que conseguiu dizer. Eu te dou todo o tempo do mundo, Rafael prometeu. Não vou pressionar, não vou forçar nada. Só queria que você soubesse o que sinto.
E que quando você estiver pronta, se estiver pronta, eu estarei aqui. Rafael foi embora depois disso, deixando Gabriel sozinho com pensamentos turbulentos que o mantiveram acordado até as primeiras luzes do amanhecer. Conversou com Tiago, que obviamente tomou o lado do romance. Conversou com a doutora Renata durante uma consulta de rotina de Lucas. E a médica Ômega ofereceu perspectiva equilibrada. Seguir o coração era importante, mas proteger-se também era válido. Foram as palavras inesperadas de Lucas que finalmente quebraram a resistência de Gabriel. Uma tarde, voltando da creche, o menino perguntou do nada: Pai, por que você e o papai Rafael não moram juntos como os pais dos meus amigos? Gabriel quase engasgou. Bem, amor, é complicado. Adultos às vezes moram separados mesmo quando gostam um do outro. Mas vocês não gostam um do outro? Lucas perguntou com a lógica simples de criança. Eu? Sim, gostamos. Então por que não moram juntos? Eu queria ter vocês dois na mesma casa. Aí eu não precisava ficar mudando de lugar toda hora e podíamos ser uma família de verdade. A inocência da observação cortou Gabriel de um jeito que nenhum argumento de Rafael ou Tiago conseguira. Porque Lucas tinha razão. Eles poderiam ser uma família, se Gabriel conseguisse deixar ir o medo e a mágoa. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Gabriel pegou o telefone e digitou uma mensagem antes que pudesse reconsiderar. Quer vir jantar amanhã? Só nós dois? Depois que o Lucas dormir. Precisamos conversar. A resposta de Rafael veio em segundos. Estarei aí. Gabriel passou o dia seguinte em estado de nervosismo ansioso. Limpou o apartamento 3 vezes, trocou de roupa 4, tentou cozinhar algo elaborado e acabou pedindo comida italiana de um restaurante decente nas proximidades. Quando finalmente colocou Lucas na cama e ouviu a campainha tocar, seu estômago estava revirando tanto que duvidava conseguir comer qualquer coisa. Rafael apareceu com uma garrafa de vinho e expressão cautelosamente esperançosa. Jantaram com conversa leve no início, evitando o assunto que pairava entre eles como elefante invisível na sala minúscula. Mas quando terminaram de comer e estavam no sofá com copos de vinho pela metade, Gabriel finalmente reuniu coragem. O Lucas perguntou por que não moramos juntos. Começou sem preâmbulo. Rafael ficou muito quieto. O que você respondeu? Que é complicado. Gabriel deu um gole no vinho. Mas a verdade é que talvez não precise ser. Complicado, quero dizer. Gabriel, me deixa terminar, Gabriel interrompeu. Você me machucou profundamente, Rafael. Houve momentos nos últimos 4 anos em que eu te odiei tanto que me assustava. Mas também houve momentos em que eu sentia tanta falta de você que doía fisicamente. E agora, vendo você com o Lucas, vendo o pai incrível que você se tornou, vendo como você realmente mudou. Eu não sei mais o que sinto além de confuso. Confuso é um começo, Rafael ofereceu gentilmente. Esses últimos meses, criando o Lucas juntos, conversando toda noite, jantando como uma família. Fez eu perceber que talvez eu nunca tenha parado de te amar. Só enterrei tão fundo que conseguia fingir que não existia. Gabriel admitiu, sentindo lágrimas escorrerem livremente agora. Mas tenho tanto medo, Rafael. Tanto medo de acreditar de novo e ser destruído outra vez. Rafael colocou o copo de lado e se aproximou, pegando as mãos de Gabriel com cuidado. Eu não posso garantir que vou ser perfeito. Vou cometer erros porque sou humano, mas posso garantir que nunca mais vou te abandonar. Que nunca mais vou deixar medo ou pressão externa serem maiores que o que sinto por você. Você e Lucas são minha prioridade, minha família, meu mundo inteiro. Prova, Gabriel pediu. Não com palavras, mas com ações. Me mostra que é seguro confiar em você de novo. Quanto tempo você precisa? Rafael perguntou. 6 meses? 1 ano? 5 anos? Eu espero o tempo que for necessário. Gabriel pensou em Lucas, na esperança nos olhos do filho quando perguntara sobre eles morarem juntos. Pensou em como sua vida ficara exponencialmente melhor com Rafael de volta nela. Pensou em quantos anos já haviam perdido por causa de medo e orgulho. Que tal começarmos devagar? Encontros de verdade, não apenas jantares sobre o Lucas, sair juntos, conhecer um ao outro de novo, ver se o que tínhamos antes ainda existe ou se é algo novo. Posso te beijar? Rafael perguntou de repente, os olhos fixos nos lábios de Gabriel. O coração de Gabriel acelerou perigosamente. Fazia 4 anos desde o último beijo deles, desde a última vez que sentira aquelas mãos em sua pele. Sim, sussurrou. O beijo foi diferente dos que compartilhavam no passado. Era carregado com peso de história, de dor superada, de perdão ainda em construção. Era promessa e pedido de desculpas. Era recomeço e continuação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. Eu amo você, Rafael disse contra os lábios de Gabriel. Nunca parei, nunca vou parar. Eu também, Gabriel admitiu finalmente. E isso me aterroriza. Vamos ter medo juntos então, Rafael sorriu através das lágrimas. E vamos construir algo melhor do que tínhamos antes.
Os meses seguintes foram um período de redescoberta cuidadosa. Rafael cortejou Gabriel adequadamente dessa vez. Flores deixadas na livraria, bilhetes escondidos na bolsa, encontros planejados em restaurantes e cinemas e até uma vez em uma apresentação de orquestra sinfônica que Gabriel mencionara querer assistir. Conversavam por horas sobre tudo e nada, reconstruindo a intimidade emocional antes de avançar fisicamente além de beijos castos. Lucas percebia as mudanças e ficava visivelmente mais feliz. Ver seus dois pais sorrindo um para o outro, pegando-se e olhando quando achavam que ninguém via, trocando toques casuais que falavam de afeto genuíno. O menino florescia nesse ambiente de amor e segurança. Tiago, claro, estava insuportavelmente satisfeito consigo mesmo. Eu avisei que vocês dois ainda eram apaixonados, declarava toda vez que via Gabriel e Rafael juntos. Sim, você é muito sábio. Obrigado pela 1000ª repetição. Gabriel retrucava sem calor real. Foi 6 meses depois da conversa inicial que Rafael finalmente perguntou: Você já pensou em morarmos juntos? Eu, você e o Lucas. Estavam no apartamento de Rafael, Lucas dormia no quarto que já considerava metade seu, e os dois adultos assistiam a um filme que nenhum realmente prestava atenção. Pensei, Gabriel admitiu, mas seu apartamento é pequeno para 3 pessoas e o meu também. Então a gente procura um lugar novo, Rafael sugeriu. Um lugar que seja nosso, não seu ou meu. 3 quartos. Um para nós. Um para o Lucas. E um escritório ou quarto de hóspedes. Talvez com uma pequena área externa onde Lucas possa brincar. Nós, Gabriel testou a palavra, gostando de como soava. Você realmente quer isso? Uma vida doméstica comigo e uma criança de 4 anos que tem energia infinita e acorda às 6 da manhã todo dia? Eu quero acordar todo dia com você ao meu lado. Rafael disse com sinceridade absoluta. Quero café da manhã caótico, com o Lucas pulando pela cozinha. Quero brigas sobre quem esqueceu de comprar leite e discussões sobre qual filme assistir à noite. Quero toda a bagunça linda e imperfeita de ser uma família de verdade. Gabriel sentiu emoção apertar a garganta. Está bem, vamos procurar um lugar novo. A busca levou 2 meses, mas finalmente encontraram um apartamento perfeito em um bairro residencial tranquilo. 3 quartos, sala ampla, cozinha que acomodava os 3 confortavelmente e até um pequeno quintal compartilhado com outros moradores do prédio. Lucas ficou extasiado quando soube que não precisaria mais dividir tempo entre 2 casas, que teria os 2 pais sob o mesmo teto toda noite. A mudança foi caótica e maravilhosa. Caixas espalhadas por todo lado, móveis sendo reorganizados 5 vezes antes de encontrar o lugar certo. Lucas ajudando de maneiras que na verdade atrapalhavam, mas eram adoráveis demais para reclamar. Tiago, verdadeiro amigo, passou o fim de semana inteiro ajudando a carregar, montar e organizar, ganhando como pagamento pizza e a eterna gratidão de Gabriel. Na primeira noite no apartamento novo, com o Lucas finalmente dormindo em um quarto que fora decorado exatamente do jeito que ele pedira, Gabriel e Rafael se deitaram na cama nova que compraram juntos e apenas se abraçaram em silêncio. Nós conseguimos, Gabriel sussurrou no escuro. Eu não achava que conseguiríamos, mas conseguimos. Obrigado por me dar uma segunda chance. Rafael beijou o topo da cabeça de Gabriel. Por acreditar que pessoas podem mudar, que erros podem ser consertados. Não desperdiça essa chance, Gabriel avisou, mas sem ameaça real. Porque eu meio que me acostumei com você por perto. Meio que? Rafael fingiu ofensa. Só meio? Gabriel riu, um som leve e genuinamente feliz que raramente deixava escapar. Está bem, mais do que meio, muito mais. Os anos seguintes trouxeram sua cota de desafios, como qualquer família enfrentava. Houve discussões sobre disciplina de Lucas, sobre finanças, sobre familiares de Rafael que eventualmente tentaram se reaproximar e como lidar com isso. Houve noites difíceis quando Lucas ficava doente, manhãs caóticas tentando sair todos no horário, momentos de cansaço e frustração que qualquer relacionamento experimenta. Mas também houve alegria. Lucas crescendo forte e feliz, seus desenhos de dinossauros evoluindo para histórias complexas que escrevia e ilustrava. O primeiro dia de escola, com ambos os pais acompanhando e segurando a emoção quando viram o menino acenando animado antes de entrar na sala de aula. Aniversários celebrados com festas pequenas, mas repletas de amor, feriados passados juntos, criando tradições próprias. A noite em que Lucas perdeu o primeiro dente e ficou mais empolgado com a visita do ratinho do que realmente deveria estar para uma criança de 6 anos. O dia em que ele chamou Rafael de papai, sem o Rafael anexado, apenas papai, e o Alfa teve que sair da sala para chorar de emoção. No 5º aniversário de quando Lucas mandara aquela mensagem acidental que mudara todas as suas vidas, Rafael preparou um jantar especial. Lucas, agora com 8 anos, estava passando o fim de semana na casa dos avós maternos. A mãe de Gabriel finalmente concedera em conhecer Rafael adequadamente.
e, para surpresa de todos, aprovara o genro. Gabriel chegou do trabalho para encontrar o apartamento iluminado por velas, a mesa posta com a louça boa que raramente usavam, o cheiro de sua comida favorita vindo da cozinha. O que é tudo isso? Gabriel perguntou, um sorriso se formando. Comemoração, Rafael explicou, puxando a cadeira para Gabriel sentar. 5 anos desde que o Lucas me trouxe de volta para sua vida. Tecnicamente, o Lucas mandou a mensagem há 5 anos e 1 semana. Gabriel apontou, mas estava claramente tocado pelo gesto. Deixei eu ter meu momento romântico sem correções técnicas, Rafael retrucou com humor. Jantaram com conversa leve, relembrando os últimos 5 anos, os altos e baixos, os momentos de dúvida e os de certeza absoluta. Quando terminaram a sobremesa, Rafael ficou de pé e, para choque absoluto de Gabriel, se ajoelhou ao lado da cadeira com uma pequena caixa de veludo na mão. Rafael, o que você está fazendo? Gabriel sentiu o coração disparar. Algo que deveria ter feito 8 anos atrás, antes de tudo dar errado. Rafael abriu a caixa, revelando um par de alianças simples, mas elegantes. Gabriel Novaes, você me deu algo que eu não merecia. Perdão. Me deu uma família quando eu havia destruído a chance de ter uma. Me fez um homem melhor, apenas por existir na minha vida. E eu quero passar o resto dos meus dias provando que sou digno disso. Casa comigo? Oficialmente, legalmente, perante qualquer instância que você queira? Gabriel estava chorando abertamente agora. Você é impossível. Completamente impossível. É um sim? Rafael perguntou, esperançoso, mas nervoso. Óbvio que é um sim, seu idiota. Gabriel puxou Rafael para cima e o beijou com tudo o que sentia. Amor, frustração, alegria, gratidão. Mas se você acha que vou deixar você planejar o casamento sozinho, está muito enganado. Rafael riu contra os lábios de Gabriel. Não ousaria tentar. Colocaram as alianças um no outro com mãos trêmulas, Gabriel admirando como a luz das velas refletia no metal. O Lucas vai surtar quando souber. Na verdade, Rafael admitiu envergonhado. Eu já pedi permissão a ele. Na semana passada. Disse que queria pedir você em casamento, mas só faria se ele concordasse. E o que ele disse? Perguntou se depois do casamento podia ter um cachorro. Rafael riu. Quando eu disse que teríamos que discutir com você, ele autorizou o pedido de casamento. Gabriel balançou a cabeça, rindo através das lágrimas. Nossa família é uma loucura. A melhor loucura possível, Rafael concordou. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia pequena e íntima no mesmo parque, onde tiveram o primeiro encontro com Lucas anos atrás. Tiago foi padrinho de Gabriel. Um colega beta de Rafael foi o dele. Lucas, vestido com terno pequeno que insistira em escolher sozinho, levou as alianças com seriedade, que durou exatamente até o momento em que viu um cachorro e precisou ser chamado 3 vezes para voltar à atenção. A mãe de Gabriel compareceu e chorou durante toda a cerimônia. Alguns amigos de ambos estavam presentes e, para surpresa de Rafael, 2 de seus irmãos mais novos apareceram. Haviam cortado relações com o pai controlador também e queriam se reconectar com o irmão. Foi um dia imperfeito e perfeito ao mesmo tempo, exatamente como suas vidas haviam se tornado. Na lua de mel, apenas um fim de semana prolongado em uma pousada no litoral, enquanto Lucas ficava com a avó, Gabriel e Rafael caminhavam pela praia, ao pôr do sol, quando Gabriel parou de repente. O que foi? Rafael perguntou preocupado. Só estava pensando? Gabriel olhou para o horizonte onde o sol tingia o céu de laranja e rosa. Há 5 anos, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, casado com você, feliz e em paz, eu teria rido na cara da pessoa. E agora? Agora eu entendo que a vida raramente segue o script que imaginamos. Gabriel se virou para encarar o marido. Ainda era estranho e maravilhoso pensar nesse termo. Às vezes ela te derruba, te despedaça, te faz duvidar de tudo, mas às vezes, se você for corajoso o suficiente para tentar de novo, ela te surpreende com algo melhor do que você sonhou. Você me faz querer ser melhor todo dia, Rafael confessou. Você e o Lucas. Vocês são meu norte, minha razão de acordar toda manhã e tentar ser a melhor versão de mim mesmo. Bom, Gabriel sorriu. Porque você está preso comigo agora, oficialmente, legalmente, sem escapatória. Não quereria escapar nem se pudesse. Rafael puxou Gabriel para um beijo salgado de maresia e promessa de futuro. Voltaram para casa 2 dias depois para encontrar Lucas tagarelando animado sobre todas as coisas que fez com a avó, incluindo, mas não limitado a fazer biscoitos que ficaram queimados, assistir a 5 filmes seguidos e construir o maior castelo de blocos que já existiu na história da humanidade. Gabriel e Rafael trocaram olhares divertidos, sabendo que a avó provavelmente estava exausta. A vida estabeleceu-se em nova normalidade. Gabriel continuava trabalhando na livraria, mas o Sr. Otávio, agora com quase 80 anos, começara a falar sobre a aposentadoria
e deixara claro que gostaria que Gabriel assumisse o negócio. Rafael expandira seu pequeno escritório de arquitetura, focando em projetos de habitação popular que realmente faziam diferença na cidade. Lucas florescia na escola, destacando-se tanto em arte quanto em ciências, constantemente trazendo para casa projetos e desenhos que cobriam todas as superfícies disponíveis do apartamento. Houve momentos difíceis ainda. Uma tarde em que Lucas, agora com 10 anos, voltou da escola visivelmente chateado. Rafael estava viajando a trabalho, então foi Gabriel quem encontrou o filho jogado na cama, recusando-se a falar. "O que aconteceu, amor?" Gabriel sentou na beirada da cama, a mão acariciando as costas de Lucas gentilmente. "Nada", veio a resposta abafada pelo travesseiro. "Lucas, eu sei quando algo está errado. Pode me contar." Houve silêncio longo antes de Lucas finalmente rolar de lado, os olhos vermelhos. "Miguel disse que minha família é estranha porque tenho 2 pais homens. Disse que isso não é normal." Gabriel sentiu raiva imediata, mas respirou fundo, sabendo que precisava lidar com isso com cuidado. "E o que você respondeu?" "Disse que minha família é normal, sim. Que a gente se ama e cuida um do outro e isso é o que importa." Mas ele riu e outros meninos riram também. Lucas soluçou. "Por que as pessoas acham que a gente é estranho, pai? Só porque você e o papai Rafael são homens?" Gabriel puxou o filho para um abraço apertado. "Escuta bem, Lucas. Algumas pessoas têm ideias muito limitadas sobre como uma família deve ser. Acham que existe apenas um jeito certo de amar, de viver, de ser feliz. Mas estão errados. Amor é amor, independente de quem ama quem. E nossa família, você, eu e seu pai Rafael, é tão real e válida quanto qualquer outra." "Eu sei disso", Lucas fungou. "Mas ainda dói quando as pessoas são maldosas." "Eu sei que dói", Gabriel concordou. "E não vou mentir dizendo que nunca mais vai acontecer. Mas quero que você saiba que você nunca precisa ter vergonha de quem somos. Somos uma família construída com muito amor. E isso é tudo que importa." "Miguel é um idiota mesmo", Lucas decidiu arrancando uma risada de Gabriel. "Não vou discordar", Gabriel admitiu. "Mas talvez ele só esteja repetindo coisas que ouviu dos pais. Às vezes as pessoas têm medo do que não entendem." Quando Rafael voltou da viagem no dia seguinte e soube do incidente, quis imediatamente ir à escola falar com os pais do Miguel. Gabriel teve que segurar o marido, explicando que escalar a situação poderia piorar as coisas para Lucas. Em vez disso, conversaram com a orientadora escolar, que ficou genuinamente preocupada e prometeu abordar a questão de diversidade familiar com todas as turmas de forma educativa. O incidente deixou Lucas mais cauteloso por algumas semanas, mas gradualmente a confiança voltou. Especialmente quando uma colega nova, Sofia, declarou na frente de todo mundo que achava muito legal que Lucas tinha 2 pais porque significava 2 vezes mais amor. Lucas e Sofia se tornaram melhores amigos rapidamente, e Gabriel silenciosamente agradeceu a menina de 10 anos e seus pais abertos por restaurar um pouco da fé de Lucas na humanidade. Os anos passaram com velocidade alarmante. Lucas entrou na adolescência com todas as complicações que isso trazia. Mudanças de humor, necessidade de independência lutando com necessidade de segurança, primeiras paixões que terminavam em heartbreak dramático que parecia o fim do mundo. Gabriel e Rafael navegavam juntos por cada crise, apresentando frente unida mesmo quando discordavam privadamente sobre abordagens. No 13º aniversário de Lucas, quando Gabriel olhou para o filho, já mais alto que ele, voz começando a engrossar, traços infantis dando lugar a linhas que sugeriam o jovem que seria, sentiu peso simultâneo de passagem do tempo e gratidão por cada momento. "Não acredito que ele já tem 13, Gabriel comentou com Rafael naquela noite. Os dois deitados na cama depois de uma festa de aniversário caótica com dúzia de adolescentes barulhentos. "Eu sei", Rafael concordou. "Parece que foi ontem que ele tinha 4 anos e mandava aquela mensagem acidental." "Melhor mensagem acidental da história", Gabriel sorriu. "Mudou tudo." "Você se arrepende?", Rafael perguntou de repente, "de ter me dado outra chance?" "Sei que não foi fácil, e às vezes me pergunto se você não teria sido mais feliz seguindo em frente com outra pessoa." Gabriel se virou para encarar o marido na penumbra do quarto. "Rafael Castanheira, depois de 9 anos juntos, você realmente ainda duvida?" "Às vezes", Rafael admitiu. "Especialmente quando vejo o quanto você lutou sozinho enquanto eu era covarde." "Olha para mim." Gabriel esperou até ter a atenção total de Rafael. "Não vou mentir e dizer que foi fácil te perdoar. Não foi. Houve dias em que eu queria te odiar, queria te culpar por cada dificuldade. Mas você provou, dia após dia, ano após ano, que realmente mudou. Que o homem que eu me apaixonei lá no início ainda existia, só estava perdido e confuso. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem você. Você é meu parceiro, meu melhor amigo, o amor da minha vida. Então não me arrependo, nem um pouco."
Rafael beijou Gabriel com ternura que anos juntos não haviam diminuído. Eu te amo tanto que às vezes assusta. Eu também te amo. Gabriel retribuiu. Agora dorme, porque amanhã o Lucas quer que a gente leve ele e 5 amigos no shopping, e minha paciência para adolescentes barulhentos é limitada. Rafael riu contra o cabelo de Gabriel. Essa foi sua ideia de presente, não minha. Me lembra de nunca mais oferecer passeios em grupo como presente. Gabriel resmungou, mas estava sorrindo. O tempo continuou sua marcha implacável. Lucas foi para o ensino médio, começou a considerar universidades, teve seu primeiro namorado sério, um garoto beta doce chamado Daniel, que tanto Gabriel quanto Rafael aprovaram depois de rigoroso, mas tentando não parecer rigoroso interrogatório. Houve formaturas, viagens em família, discussões sobre futuro e propósito. E então, em uma manhã aparentemente comum, quando Lucas tinha 17 anos e estava no último ano do colégio, Gabriel acordou passando mal. Correu para o banheiro e vomitou, culpando algo que comeu no jantar da noite anterior. Mas quando aconteceu de novo no dia seguinte e no outro, uma suspeita começou a se formar. Preciso ir ao médico, Gabriel anunciou para Rafael no terceiro dia de enjoos matinais. Quer que eu vá com você? Rafael ofereceu preocupado. Não, eu vou sozinho. Provavelmente é só uma virose chata. Gabriel dispensou, mas uma parte dele já sabia que não era. A doutora Renata, que continuara sendo médica da família ao longo dos anos, recebeu Gabriel com um sorriso gentil que vacilou quando ele descreveu os sintomas. Vamos fazer alguns exames, ela disse. E Gabriel ouviu as palavras não ditas. Vamos fazer um teste de gravidez. 30 minutos depois, segurando outro resultado positivo depois de quase 14 anos do primeiro, Gabriel sentou-se na mesma cadeira desconfortável da clínica e quis rir da ironia do universo. Não é perigoso? Foi sua primeira pergunta para a doutora. Tenho 38 anos agora. É considerada gestação de risco pela idade, sim, doutora Renata confirmou.